Então vamos começar uma doutrinária, agradecendo ao Mestre Jesus pela bênção que todos nós recebemos, e assim vamos em busca de aprimoramento moral, espiritual, material, sempre agradecendo ao Mestre Jesus pelo bem concedido a cada um de nós. E também pedindo pelos nossos irmãos necessitados do teu amor, da tua luz, Senhor. Por aqueles irmãos que se encontram em leito de hospitais, os deserdados da vida, que não conhecem o Evangelho, mas que a mão de Jesus sempre está presente no coração de todos eles. Ilumina, protege, fortalece a nossa palestrante da noite, Silvana Pádua, e assim possamos buscar esse aprimoramento através da mensagem da noite. Que a paz esteja com todos, e assim seja. É com você, Eliane. Silvana, muita paz, Deus proteja. Boa noite, Adalberto. Boa noite, pessoal. É sempre uma alegria, mesmo que virtual, estar aqui com vocês nesse estudo. E hoje a proposta de estudo que temos é o exercício do bem. Nós estamos numa época do ano em que a gente fica muito sensibilizado com as situações que nos convidam à caridade, a pensar no outro, a sair um pouco de nós. Então, é um mês que se fala muito em Jesus, e Jesus é a personificação do bem. Se nós outros estamos aqui na luta para compreender o que é o bem, o que é o que nós vamos fazer hoje nessa noite aqui, com relação a Jesus, não existe nenhum tipo de esforço, porque ele é o bem. Então, quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de virtudes que já se consolidaram. No processo evolutivo, nós estamos em busca da consolidação dessa virtude. Mas como ainda estamos muito distantes dela, nós vamos aprendendo de várias formas, com pequenas experiências, com os desafios, com reflexão, com o estudo. Então, hoje nós vamos refletir sobre o que é o bem e como nós chegamos de modo prático e efetivo ao exercício do bem na vida diária. Então, de acordo com o dicionário, bem é aquilo que permite que haja equilíbrio. Então, é uma condição ideal. O bem é uma condição ideal de equilíbrio e é necessário para o aprimoramento e o progresso de uma pessoa ou coletividade. Então, o dicionário define bem desta maneira. Mal, quando nós vamos buscar no dicionário a definição de mal, porque nós somos dualistas. A gente está sempre vendo as coisas sob dois prismas, bem e mal, dia e noite, frio, calor. Essa dualidade, ela nos pertence e ela é própria do nível evolutivo em que nos encontramos. Então, quando falamos do bem, para compreendê-lo, nós também buscamos entender o sentido do mal. No dicionário, nós encontramos mal é tudo que é prejudicial ou fere, o que concorre para o dano, a ruína de alguém ou algo, o que é nocivo para a felicidade ou bem-estar físico e moral. Então, essas definições nós vamos encontrá-las no dicionário e deve certamente ter outras maneiras de enxergar, outras formas de vislumbrar esses conceitos, mas aqui nós trouxemos esse para começar a nossa reflexão. Mas não podemos parar por aí, na definição que o dicionário nos oferece, porque nós precisamos tentar entender
o que o Espiritismo nos fala sobre isso. Então fica claro quando a gente vê que o bem se refere ao equilíbrio, ao aprimoramento, ao progresso, e o mal é o que é prejudicial, o que fere. Isso fica claro, nós temos essa clareza. Mas o que o Espiritismo nos diz? Na questão 630, o Allan Kardec pergunta aos espíritos uma pergunta muito interessante, porque ele pergunta: como podemos distinguir o bem do mal? Então, olha, é interessante a pergunta do Kardec. Aliás, as perguntas do Kardec em O Livro dos Espíritos, elas são sempre muito oportunas e muito elucidativas. Às vezes, nós encontramos conceitos muito bem fundamentados nas perguntas do Kardec, que os espíritos só concordam, ou vêm acrescentar uma coisa ou outra, mas pouca coisa é acrescentada, e eles reforçam um conceito que o Kardec traz na pergunta. E nessa ele pergunta como distinguir o bem do mal. Então, implícito na pergunta de Kardec, nós compreendemos que nós vivemos num mundo em que os dois polos andam de mãos dadas. Por que isso ocorre? Porque não conseguimos alcançar um patamar evolutivo tal que não haja espaço para o mal. Então, se nós pensarmos antes da resposta dos espíritos de como distinguir que o mal é a ausência do bem, então nós entendemos que no mundo em que nós vivemos, nós deixamos muitos espaços vazios que não são preenchidos pelo bem e que o outro polo se apropria, então nós somos muitas vezes levados pelo mal em função da ausência do bem. Compreendem como é intrincado esse conceito? Como é um conceito profundo, extremamente delicado e sensível? Então, é daí que nós partimos para a compreensão. Certa vez, fazendo um curso de evangelização infantil, com um senhor que, à época, ele é autor de livros, ele já faleceu, na época que eu fiz esse curso, isso já tem mais de 20 anos, Ney Lobo, o nome dele, é um autor famoso de livros, ele era filósofo, mas também espírito, então ele escrevia dentro do espiritismo, muito dentro dos conceitos filosóficos. E eu fui participar, numa cidade em Minas Gerais, de um encontro de trabalhadores da juventude, e ele era o expositor. Fiquei encantada com o homem. Ele tinha 80 anos. Era daí para mais. Mas de uma jovialidade. E ele estava falando, eu inclusive era jovem à época, né? Não tão jovem, mas era jovem. Ele estava falando para um grupo de jovens extremamente atualizado com relação a temas polêmicos que fazem parte do mundo dos jovens. E ele deu um exemplo que eu nunca me esqueci, que ele estava falando de bem e mal, e ele disse, se você vai no cinema com o seu bem, e ele se afasta e você fica sentado e o lugar fica vago, o mal pode chegar e assentar no lugar porque o bem saiu da sua poltrona. Eu achei tão interessante, achei tão didática a fala dele, porque é exatamente isso. Quando nós não preenchemos a nossa vida, as nossas intenções, os nossos sentimentos, as nossas ações com o bem, o que vai preencher esse lugar que está vago? O mal. Então, o Kardec vem fazer a pergunta aos espíritos, indagando. Como distinguir? Tá, tudo bem. É como se ele dissesse assim, eu sei que existem os dois polos, que é próprio do mundo em que nós nos encontramos, inclusive, onde uma das características é que há o predomínio do mal. Compreendi, mas como distinguir um do outro? Os espíritos respondem, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la.
Conceito interessante, profundo, mas para que coloquemos isso na prática diária de nossas vidas, nas nossas ações cotidianas, nós precisamos estar antenados e conectados com a lei de Deus. Onde estão escritas as leis de Deus? Pergunta Kardec aos espíritos. Eles respondem de forma clara e objetiva, na consciência. Sabe qual é o grande problema da humanidade, meus amigos e amigas? Nós mantemos a consciência adormecida. Se a consciência está adormecida, como podemos acessar as leis de Deus para agir conforme elas? Porque isso é o que faz o bem. Então, este é um processo intrincado. Não é tão simples quanto parece. Quando os espíritos respondem, parece simples. Bom, fazer o bem é agir conforme as leis de Deus. Fazer o mal é agir de modo contrário a elas, é infringi-las. Ótimo, então vamos agir conforme a lei de Deus. Mas onde ela está? Na consciência. E como nós lidamos com a nossa vida consciencial? Quase sem nenhum acesso. Porque nós estamos, muitas vezes, todos nós, com a consciência adormecida. Não é à toa que Paulo de Tarso, lá no Novo Testamento, dizia: desperta, ó tu que dormes. Ele não estava falando para o preguiçoso que não quer levantar quando o despertador toca de manhã, não. Esse aí a gente encontra, inclusive entre nós mesmos. Não sei vocês, né? Mas comigo, às vezes, dá só mais 5 minutos. Só mais 10 minutos. Daqui a pouquinho eu levanto. Deixa eu dormir mais um pouquinho. Ele não está falando para esse. Ele está falando para o despertar da consciência. E o que significa, em termos práticos, o despertar da consciência? Significa termos clareza da nossa condição espiritual como sendo a real e verdadeira, mas muito mais do que saber, viver essa experiência com a consciência desperta, significa olhar o mundo à nossa volta como seres espirituais em transição nessa etapa material e que tem essa etapa material como instrumento de crescimento espiritual. Esse é o básico. O que nós fazemos? Nós invertemos o processo. Nós reencarnamos. A reencarnação é super importante para o nosso avanço espiritual. Nós não avançamos espiritualmente na erraticidade, que é o espaço entre uma vida e outra, onde o espírito se encontra. Nós não avançamos na erraticidade. Para avançar, nós precisamos da experiência reencarnatória, porque é nessa vivência atrelado à matéria que nós temos a chance de promover esse despertar de consciência. Na erraticidade, nós temos uma amplitude consciencial maior, porque a matéria, ela abafa a lucidez espiritual. Quando nós estamos na erraticidade, nós temos a possibilidade de vislumbrar as coisas de outras formas. Isso não é regra. Pode ser que nós estejamos na erraticidade no mesmo modus operandi de quando estamos aqui encarnados. Então, nós só mudamos de plano, mas continuamos do mesmo jeito ali. E aí a gente vai, encarna, desencarna, a consciência continua adormecendo quietinha ali, sem se perceber como espírito, mesmo estando na erraticidade.
E a gente lê isso nas obras fiéis, naquelas que são fidedignas à doutrina espírita, as obras de Kardec, André Luiz, Emmanuel, e o Joana de Anges e outros tantos. E nós também vivenciamos em reuniões mediúnicas. Então, não sei vocês, a experiência de vocês em reunião mediúnica. Eu aqui na Bahia não participei, não, nunca participei. A mediunidade, eu tive um tempo de trabalho na mediunidade e esse tempo foi vivido lá, em Minas Gerais. Certamente foi algo que eu tinha que viver, porque eu nunca tive afinidade com a temática. Não tenho a mediunidade ostensiva, não tenho muito interesse por ela. Esse nunca foi o princípio espírita que mais me movimentou, nem quando me tornei espírita, não venho de família espírita, me tornei espírita ao longo da vida, nem quando me tornei espírita, nem após me tornar, quando comecei a estudar, nunca foi o tema que me fascinou ou que me estimulou e motivou a permanecer na doutrina espírita. Mas fui ser coordenadora de um grupo mediúnico na casa espírita que eu trabalhava. Depois me tornei coordenadora do setor que lá a gente chama de CRE, que é o Conselho Regional Espírita, aqui vocês chamam de CR, né? Lá era CRE. Então, me tornei também coordenadora do CRE, que envolvia os municípios. Então, me estive de braços dados com a mediunidade por muito tempo, com o estudo da mediunidade, mas nunca foi assunto do meu interesse. Mas a mediunidade, ela nos permite viver experiências importantes. Então, trabalhando em reunião mediúnica, como não tenho mediunidade ostensiva, eu conversava com os espíritos, né? Dialogador, esclarecedor, tem outro nome também que se utiliza, que me esqueci agora, mas vocês compreendem a função, né? Você conversa com o espírito que se manifesta na reunião mediúnica, e aí os espíritos, ao se comunicarem, eles não sabiam que estavam desencarnados. Então, certa vez se comunicou lá um senhorzinho, e ele era da roça. E ele continuava indo para a roça. Todo dia ele levantava de manhã, ia para a roça, passava lá o seu dia, voltava. E na comunicação mediúnica que ele deu, lá na reunião, ele dizia assim, eu não sei porquê, ninguém conversa comigo. Eu não sei se eu fiz alguma coisa, não sei se estão aborrecidos, chateados. Eu vou levando a minha vida, mas ninguém conversa. Então, ele continuou vivendo a vida dele. E como o pensamento é capaz de criar, ele criava no seu entorno uma realidade que ele estava acostumado há anos, porque ele passou a vida, ou boa parte dela, trabalhando na Terra. Então, ele criava aquela realidade ali, e para ele aquilo era o que estava acontecendo. Que nível que estava a consciência dele? Adormecida. Tinha consciência desperta para a sua realidade espiritual? Não. Compreendia-se como um ser que já não estava mais preso a um corpo? Não. Ele convivia lá na casa, na cabeça dele ele se alimentava, na cabeça dele ele estava fazendo as coisas que ele sempre fez. Isso é possível porque o pensamento cria, a gente estuda isso na doutrina espírita, mas ele não tinha consciência. Então, não é só desencarnar para a consciência despertar. O trabalho de despertar de consciência, ele ocorre aqui, enquanto encarnados. Este é o objetivo da nossa existência. Trabalhar o despertar de consciência, essa consciência adormecida, que nos permite, quando desperta, acessar as leis de Deus, não para repeti-las, como nós fazemos no Espiritismo com muita facilidade, quando vamos fazer o estudo das leis morais, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de reprodução, lei de destruição, lei de conservação. Às vezes trazemos as questões na ponta da língua, mas esse não é o despertar de consciência.
Então vamos pegar, vocês sabem que eu gosto do prático, né? Talvez a minha vivência na educação há mais de 30 anos me ajude nisso. Então eu gosto do prático porque a gente consegue assimilar. Se a gente fica muito na teoria, às vezes tem dificuldade de fazer assimilações. Vamos pegar um exemplo prático. Lei de conservação. Então, é uma lei divina que está na nossa consciência e deveria pautar todas as nossas ações. Conservar o quê, Silvana? Conservar a vida material. Então, é uma lei de Deus que está gravada, registrada na nossa consciência, e para vivermos conforme a lei de Deus, o que, que nós precisaríamos fazer? Nós precisaríamos estar constantemente em busca dessa conservação, deste cuidado com o nosso corpo físico, porque o corpo físico é o nosso instrumento de crescimento. E o que, que a gente faz? Descuida, se alimenta muito mal, ingere substâncias tóxicas, não tem tempo de repouso necessário ou tem tempo de repouso demais. Então, quer ver um exemplo típico? Isso não acontece mais agora na faixa etária em que eu me encontro, mas já aconteceu na juventude e eu vejo pessoas ainda fazendo assim na juventude. Vai para o sol do meio-dia para pegar um bronzeado. E fica estirada, que nem um lagarto na pedra, tomando sol, só que o lagarto tem sangue frio. A gente fica ali estirado na pedra, na piscina, na praia, para pegar um bronze, pegar uma cor, para ficar menos branquinho, ou para ficar mais ativo, mais vitalizado com a cor. E aí nós estamos sendo expostos a raios ultravioletas que são capazes de provocar câncer de pele. A lei de conservação neste ponto está sendo a norma da nossa ação? Não. E isso diz respeito, estou trazendo esse exemplo prático aqui para que a gente possa entender. Mas isso diz respeito a todas as outras. Então, se nós quisermos agir conforme a lei de Deus, agir no bem, como os espíritos respondem a Kardec, o primeiro movimento é de descobrir e de conectar com essa lei para que elas passem a nortear a nossa conduta. E esse é um trabalho difícil, mas necessário. E olha o que o Kardec pergunta. Tem meios, o homem tem meios, o ser humano tem meios de distinguir por si mesmo o que é o bem do que é o mal? Os espíritos respondem, sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhes deu a inteligência para distinguir um do outro. Recursos nós temos, meus amigos, minhas amigas. A inteligência é um recurso que nos permite fazer essa distinção, despertando a consciência, acessando a lei de Deus na nossa consciência. Por que nós não a utilizamos? Porque normalmente fazer o que diz a lei de Deus vai contra a nossa intensa identificação com a vida material. Deixa eu parar de bater aqui, que outro dia eu fui escutar uma fala minha, tinha tanta batida, eu falei, meu Deus, eu nem percebo que estou batendo. Mas aí quando eu fui escutar, só vi as batidas, parecia que tinha alguém batendo máquina. Batendo máquina só para quem é mais velho, né? Porque quem é novo não sabe nem do que se trata. Máquina de datilografia, se tiver alguém novo aqui, eu explico. Era um instrumento muito antigo que a gente aprendia a fazer e fazia tudo nela, não tinha computador. Mas aí eu tenho que me policiar para não bater aqui, senão eu fico batendo. Então, isso é que a gente precisa trabalhar, é isso que a gente precisa entender. Não é simples. E o Kardec sabia disso, ele vai aprimorando as perguntas. Então, ele pergunta na 632, estando sujeita ao erro,
Nós todos podemos errar. Olha o conceito aí. Olha ele julgando o conceito de modo muito sutil, mas extremamente intencional. Estando sujeito ao erro, quer dizer, todos nós nessa fase evolutiva estamos sujeitos ao erro. O erro é parte da experiência de aprendizado. Aí ele continua: estando sujeito ao erro, não pode o ser humano enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Os espíritos respondem. Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Aí a gente volta de novo no conceito, na reflexão que vamos fazendo aqui com relação ao despertar de consciência e constatamos que nós não olhamos para o outro para saber o que fazer. Nós nem tampouco olhamos para nós mesmos. Nós vivemos, se pudéssemos usar uma imagem figurada, como um tronco na correnteza, sem parar para refletir, sem parar para analisar. Então, é difícil você fazer ao outro o que queria que vos fizesse quando você não sabe o que você queria, porque você não para analisar. Ou se você acha que sabe o que queria, muitas vezes o que nós achamos que é o que queremos é algo que não nos leva ao despertar de consciência, nem à prática do bem. Porque nós estamos iludidos com relação às nossas necessidades. As reais necessidades não são acessadas. Quando nós vemos no Evangelho a passagem de Marta com Maria conversando com Jesus, que foi visitar a família, e Marta arrumando as coisas da casa. Nós entendemos bem a Marta, né? A gente, quando recebe uma visita, quer que tudo saia da melhor maneira possível. E Marta, já cansada, reclama com Jesus e fala: Senhor, peça Maria para vir me ajudar, estou aqui correndo para um lado, para o outro, arrumando tudo sozinha. E Jesus lhe dá aquela resposta magnífica que serve para nós até hoje, porque nós ainda somos Martas. Ainda não saímos deste patamar consciencial de Marta. E ele diz: Marta, Marta, estás sobrecarregada, ansiosa com tantas coisas, quando apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a que não lhe será tirada. Olha só, que lição brilhante. Maria escolhe o caminho do despertar de consciência. Ela estava com os ouvidos abertos, o coração escancarado para aprender com aquele que poderia ensinar. Marta corria de um lado para o outro, cuidando dos afazeres da casa. Com quem nos identificamos? Com Marta ou com Maria? Não sei vocês, eu me identifico com Marta. Não só de fazer os afazeres da casa, não tem intimidade nenhuma com os afazeres da casa, se faça por pura obrigação e olhe lá, mais ou menos. Tem gente que gosta de fazer e faz bem feito, essa não é a minha relação. Mas os afazeres da vida material, as coisas que nos ocupam a mente, o coração, e nos impedem de enxergar o outro, nos impedem de enxergar a nós mesmos. O que nos é importante? O que eu realmente necessito? O que eu preciso para avançar e crescer neste processo de despertar de consciência? Então, essas são perguntas que deveriam fazer parte do nosso dia a dia, em todas as circunstâncias. Deveria estar nas nossas relações quando estamos em contato com o outro, e o outro é aquele que nos fere, é aquele que nos traz incômodo.
é aquela pedra no sapato, novamente de modo figurado, e nós não paramos para pensar por que essa pessoa me fere tanto? Por que eu me sinto tão incomodada? Por que eu me coloco nessa posição de vítima, entre aspas, porque me vitimizo diante dessa pessoa? A partir do momento que eu me reconheço como alguém que merece o olhar atencioso, eu automaticamente vou começar a entender o que eu gostaria que me fizesse para que eu possa fazer a essa pessoa. Compreendem a lógica? Tanto tempo sem conseguirmos avançar muito, vamos e voltamos e continuamos no mesmo nível consciencial, sem muito avanço. Dentro do estudo de Joana de Angelis, no livro Ser Consciente, ela faz um estudo, tem falado bastante sobre isso, fiz inclusive outro dia uma live com o pessoal de... eu não lembro a cidade. É uma cidade perto de Salvador, mas eu não me lembro o nome. Mas aí fiz esse estudo sobre, o estudo era sobre a felicidade. E aí eu peguei essa parte de Joana que fala sobre os níveis conscienciais nesse livro. Então, o nível 1 é a consciência do sono sem sonho. A consciência do sono sem sonho, segundo Joana, e a partir de um estudioso russo que ela toma como referência, é o nível em que nós vivemos simplesmente para satisfazer necessidades. E aí o estudioso, na sua pesquisa, ele constata que 80% da humanidade vive assim. O outro estágio que vem depois desse, o primeiro é a consciência do sono sem sonho. O segundo é a consciência do sono com sonho. Então, já começa a haver um despertar, mas ainda muito distante. Há uma noção de vida espiritual. Mas ainda tem um longo caminho pela frente, porque o final do despertar da consciência é o da consciência cósmica, é o da consciência conectada com o universo, com o Pai. E nós estamos muito distantes disso. Mas o tema de hoje nos convida a refletir sobre o exercício do bem, sem culpa. Porque não há por que se culpar. Nós estamos num processo com muitas dificuldades de compreensão. Nós precisamos entender que, mesmo estando na doutrina espírita, que nos oferece recursos tão ricos e valorosos, nós ainda temos uma dificuldade de compreensão, de vivência de conceitos profundos, porque a nossa vida tem sido, ao longo de séculos e milênios, identificadas com a matéria. Então, nós avançamos, temos um cérebro que nos ajuda a raciocinar, que nos ajuda a pensar. O cérebro teve um avanço, nós vamos ver isso lá em Evolução em Dois Mundos. O André Luiz explica difícil, de um modo muito difícil, dificílimo, já estudei umas 4 vezes, devo ter aprendido 10% do que ele quer dizer ali naquela obra, porque é uma obra dificílima, pelo menos no meu nível intelectual. Mas é uma obra que nos esclarece que o processo evolutivo do ser acontece nos 2 planos e que foi gradativo. E a estrutura cerebral, ela foi se delineando a partir das experiências vividas aqui e lá na erraticidade, com a participação ativa dos espíritos. Até que num determinado momento, os espíritos trabalham para que houvesse o desenvolvimento da fala. E quando houve a possibilidade do ser em evolução utilizar um corpo que era capaz de utilizar a fala para se comunicar, o que aconteceu? Houve uma expansão da consciência e o ser começou a pensar.
Nesse ponto, a partir da fala e do pensamento, da reflexão, os espíritos que acompanhavam bem de pertinho o processo, eles se afastam e dizem: agora é com você, meu amigo. Agora você vai trilhar por sua conta esse caminho. Nós vamos acompanhar a distância, mas as escolhas são suas, porque a partir do momento que houve a fala, a condição reflexiva, a possibilidade de analisar as coisas, começa-se aí, então, a individualização do ser, a compreensão do certo e errado. Os espíritos que estavam bem pertinho em todo esse processo se afastam. É quando surge a necessidade do ser humano em evolução encontrar na religião uma forma de comunicação com o divino. Mas o que aconteceu nesse processo? Ficamos entregues a nossa própria imprevidência. E ao invés de avançarmos rumo aos patamares superiores, nós, com uma condição orgânica que nos permitia acessar a vida com propriedade, um cérebro desenvolvido, capaz de nos permitir articular coisas e experiências nos planos mais sutis, nós ignoramos essa possibilidade e nos detemos na parte cerebral que é responsável por automatismos. Porque o nosso cérebro, ele é dividido em partes, não quer dizer que elas trabalhem isoladas, o trabalho ele é conjunto, mas existem partes. Existe uma parte que é responsável pelos automatismos. E nós, ao invés de avançarmos, utilizando essa parte do cérebro frontal, que é nova, porque os animais não têm essa parte cerebral, utilizando essa parte, aprendendo a lidar com as experiências que a vida material nos oferece, a partir do raciocínio, da projeção do futuro, o que nós fazemos? Nós pulamos daqui para lá, para uma parte que se diz respeito às amígdalas, que são as responsáveis pelas nossas emoções, e quando falamos de emoções, estamos falando de automatismos. Então, nós somos guiados na vida, mesmo já tendo uma estrutura cerebral que nos permite lidar com as experiências de outra forma, pelas emoções, raiva, medo e as derivadas, alegria, como aquele filme, né, de criança, divertidamente, que vai trazer as emoções, são emoções básicas, são emoções que existem também no animal. E as suas derivadas. Tem as básicas, raiva, medo, alegria e tristeza. E as que derivam dessas emoções. Os animais também têm. Então, nós não conseguimos romper essa barreira, porque ficamos atrelados nessa identificação material. E essa identificação material tem nos impedido de avançar. Essas identificações que temos com a matéria, elas nos impedem de fazer o bem. Então, os conceitos de bem e mal existentes na doutrina espírita, eles são de abrangência universal e atemporal. Então, não é só aqui nessa experiência. Esses conceitos de bem e mal que a doutrina espírita nos traz, eles são universais. Ou seja, em qualquer mundo que nós estivermos, em qualquer tempo, nós vamos poder usar esses conceitos se estiverem assimilados. E eles não produzem dúvidas ou interpretações equivocadas, pois eles estão aí na nossa consciência, independente do nível evolutivo. O que nos falta? Acessar. Esse é o grande ponto que nós não conseguimos fazer. E aí nós vamos encontrar outra pergunta aqui na questão 629, bastante interessante, porque o Kardec vai perguntar assim:
Aliás, o Kardec pergunta, por que o bem está relacionado à moral? E os espíritos respondem, a moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem, o ser humano, procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Percebem a importância do despertar de consciência? Fazer tudo pelo bem de todos significa sair deste atavismo evolutivo, porque num determinado momento da caminhada evolutiva, e também existe uma lei que está na nossa consciência, que dá dentro da lei de conservação, que é a lei de sobrevivência. Então, enquanto num corpo mais rudimentar, o espírito ali ainda não individualizado, ele viveu experiências de necessidade de sobrevivência. E essa necessidade de sobrevivência foi o que comandou a sua existência, assim como comanda a existência dos animais hoje. Então, manter-se vivo, reproduzir, porque a espécie precisa ter continuidade, foi o que norteou todas as ações do ser em evolução. Nós avançamos e como não conseguimos sair dessa etapa, essa lei de sobrevivência necessária à nossa evolução, ela se tornou um pouco enganosa porque nós passamos a alimentar o sentimento egóico, ou seja, só eu importo. E este sentimento egóico se fundamenta no interesse pessoal. É do meu interesse? Não, então não me importo. Eu só quero saber daquilo que me interessa. É por isso que a gente não enxerga outras pessoas. É por isso que a gente não enxerga nem mesmo a gente, porque o egóico, ele permanece na superfície da personalidade. Então, nós não conseguimos aprofundar. Nós queremos apenas nos satisfazer. E essa é a grande dificuldade evolutiva do ser. É o que nós estamos sendo convidados a romper para finalmente exercitar o bem. Então, temos aqui outra pergunta que eu não coloquei se a referência ao Livro dos Espíritos, mas não importa, vamos fazer a pergunta. É do Livro dos Espíritos, mas eu não coloquei a questão. Como proceder sempre de acordo com o bem? Kardec pergunta. Os Espíritos respondem. Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois é, Deus quem vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça para o ser humano o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Olha que legal. Então, qual é a medida do proceder? O excesso. E como nós excedemos, né? Excedemos na comida, excedemos na fala, excedemos de várias maneiras e estamos sempre colocando a responsabilidade em alguém que está fora de nós próprios. E aí não conseguimos enxergar o trabalho que deveríamos estar fazendo, de estar, tá vendo como é importante a gente estar atento primeiro a gente mesmo? Para eu saber o que é excesso, o que me faz mal, eu preciso olhar para mim, para depois olhar para o outro. É por isso que Jesus dizia que a gente deve amar ao próximo como a si mesmo. A referência é o amor a si mesmo. Ah, mas isso não é egoísmo? Não. O egoísmo se fundamenta no interesse pessoal. Se reconhecer, se enxergar, se ver, é algo que não quer dizer que seja egoísmo. É algo necessário para que a gente vá em direção ao outro. E a gente faz bem pouco isso.
É fácil conhecer o bem quando nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei. O bem é o progresso, a felicidade, a segurança, a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas da nossa estrada, aos quais devemos empenhar as conveniências do nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas que nos colocaria em falsa posição no serviço, por atuarem de fora para dentro, gerando muitas vezes em nosso mundo interior, para nosso prejuízo, a indisciplina e a revolta. Isso está no livro Ação e Reação, de André Luiz. Então, olha a referência que ele nos traz de bem. O bem é o progresso, a felicidade, a segurança, a justiça para todos. Como que nós vivemos isso? A gente quer segurança, justiça, felicidade, progresso para nós próprios e para os nossos. Aí o instrutor na obra reforça e completa. O bem será desse modo a nossa decidida cooperação com a lei a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa, visto que não ignoramos que, auxiliando a lei de Deus e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo de valores imperecíveis. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo, na vaidade, na insensatez, no orgulho, que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Acho maravilhoso esse diálogo. Acho que André Luiz traz com esse diálogo, eu não me recordo o nome do instrutor dessa obra, mas ele traz o conceito de Kardec dos espíritos em O Livro dos Espíritos, que Kardec aborda. Ele traz de modo claro, prático, compreensível na vida. Então, se o que movimenta a minha existência é o bem, o progresso, a saúde, a tranquilidade, apenas meu próprio e dos que me rodeiam, dos meus familiares, então eu estou muito distante. Porque o bem se alicerça no bem de todos, independente de quem seja, quem eu nem conheça. Então, nesse processo, a gente vai aprendendo, vai assimilando essa lição, vai trazendo para a vida da gente no dia a dia, primeiro olhando para nós próprios, percebendo o que move, o que nos move, de que são construídas, de que são compostas as nossas ações, o que nos movimenta, o que nos faz ir de encontro ao outro, e à medida que nós vamos nos reconhecendo verdadeiramente, com coragem, porque às vezes o que nós vamos ver não é bom, e nós vamos nos perceber extremamente egoístas e egocêntricos. Eu tenho feito esse exercício já há um bom tempo e fico horrorizada do quanto eu sou egocêntrica, e às vezes vou contar para vocês uma situação prática porque ajuda a identificar. Então, às vezes eu estou em algum lugar e eu vejo que a pessoa não está muito bem, e aí eu acho que aquilo é comigo. Acho que ela está brava comigo. Ela está com uma cara não muito boa. Isso é um sinal claro de egocentrismo, porque é como se tudo girasse em torno de nós próprios. Então, eu ando, já tem bastante tempo que eu venho fazendo esse exercício de tentar entender o que está dentro de mim, tentar entender meus sentimentos e de onde eles provêm. E aí, quando eu me vejo egocêntrica, hoje eu me comunico.
Você está sendo egocêntrica, você não é o centro do universo. A pessoa talvez nem sabe que você existe. Por que que ela estaria com a cara, o rosto, a expressão assim, só por você? E aí, com isso, eu vou aos poucos desconstruindo. Mas não deixou de existir, nem vai deixar tão facilmente, porque isso é processo. Então, exercício no bem é como o exercício que a gente faz na academia, que nós vamos para a academia, pegamos lá o pezinho e ficamos repetindo aquele movimento várias vezes. 3 séries de 12 e fazemos isso vários dias. Aí, num determinado momento, nós percebemos que aquele movimento que nós fazíamos, aquela 3 séries de 12 com 3 quilos, já não está tendo sentido nenhum. Então, é sinal de que o músculo foi trabalhado e eu vou pegar o peso de 4 quilos. Então, vou fazer movimentos de 3 vezes de 12 com um peso de 4 quilos. Isso é exercício. E a musculatura vai fortalecendo. O exercício no bem também é um exercício que nós vamos fazendo, observando, estando atentos, percebendo as nossas emoções e os nossos sentimentos e percebendo aqueles que estão à nossa volta. Não é fácil, mas é possível. E é o que nos cabe fazer para avançar e evoluir. 20h53, num tempo muito bom para quem quiser fazer algum comentário, trazer alguma questão ou algum acréscimo. Estamos à disposição, Adalberto. Certo. É uma mensagem maravilhosa, realmente a nossa caminhada é sempre assim. E às vezes a gente só se dá conta depois que faz algo que nos torna difícil. Diga, Fidelis. Silvana, muito bem sua fala, viu? Sobre o bem. O que eu posso também comentar é que a nossa tecnologia está avançando em tudo, né? Está avançando na medicina, está avançando no agro, né? Que é as plantações, mas a gente não está vendo avançando na mente humana, né? Que você está vendo muita tragédia, principalmente o feminicídio, né? Muita morte de mulheres. E aí a gente fica pensando, onde veio esse ser humano? Que família veio, né? Para ter tanto crime assim. E você viu que poucos dias, né? O rapaz matou a mulher, levou para a delegacia, chegou lá, foi com o advogado, se apresentou, foi solto, né? Agora, pela repercussão do crime, já prenderam ele hoje. Aí a gente fica imaginando, né? Nossa Senhora, a evolução é em tudo, mas não na cabeça do ser humano, né? É muito complicado. Mesmo tendo muitas religiões, né? Evangélico, espiritismo, né? Catolicismo, Umbanda, e você vê que todo mundo prega o bem, né? Mas é muita gente, a população cresceu desordenadamente e as evoluções das religiões não cresceram junto, né? Quer dizer, teve um avanço também muito grande, mas deveria abranger mais as pessoas, né? O ser humano, para estar pensando melhor, né? É isso É que eu tenho. verdade. Mas sabe, Fidelis, Ah, é uma questão dessa mesmo que a gente está falando aqui, né? Esse despertar de consciência, esse entendimento ampliado da vida, né? Que você olha a pessoa assim e fica mesmo estarrecido com os casos, eu também vejo. Mas me pergunto às vezes, será que se eu tivesse no lugar dessa pessoa eu não faria a mesma coisa? Porque na verdade a gente não sabe o que a levou até ali, né? O que a gente sabe é que não houve esse despertar, a consciência, ela está naquele estágio lá que Joana de Ângeles fala, o consciência do sono sem sonho, né? Que é também o estágio em que nós nos encontramos.
Então, a gente também tem que levar em conta quais são as oportunidades que nós tivemos, o que a vida nos trouxe, o que nós aproveitamos. Agora, o movimento do despertar de consciência, que seria fundamental para que a gente rompesse com isso e avançasse no sentido de não haver mais isso, é um exercício que deve ser praticado sempre por todos nós, e a gente, infelizmente, não se dedica muito a isso, né? Então, a observância da lei de Deus, que os Espíritos falam, conhecer a lei de Deus e viver conforme a lei de Deus, é algo que está na nossa consciência, é algo que ainda está bem distante de nós, de todos nós nesse planeta, e nós precisamos buscar isso com urgência, porque vai chegar um ponto que aqui não voltamos mais se isso não acontecer, né? Se a gente não começar a ter esse norte, esse acesso. Mas é bem triste mesmo. Correto, é isso mesmo. E até a própria educação das famílias, né? Sim, educação. E fica, até os pais ficam ensinando as crianças até ódio das religiões, né? Que na verdade não tem uma religião boa, ou não tem uma religião ruim. Tem ruim as pessoas, né? Em termos de educação. Eu sou espírita, mas eu não gosto do candomblé. Eu sou espírita, mas não gosto da Umbanda. Eu sou católico, mas não gosto do espiritismo. Isso já é um meio de preconceito, né? Sim, a gente é muito preconceituoso, né? São exercícios que a gente precisa fazer para melhorar, né? Enquanto é tempo, enquanto é dia. Isso mesmo, tá certo. Obrigado pela atenção, obrigado pela sua... Eu te agradeço, querido. Ok. Erlândia. Oi, minha querida. Oi, boa noite. Estamos nós aqui de novo, né? Nos encontramos na segunda. E hoje, novamente, é um prazer estar lhe ouvindo, estar com todos vocês. E pegando um pouco aí da fala de seu Fidelis, realmente, se a gente for observar por o outro lado, seu Fidelis, está tendo um desenvolvimento muito rápido, uma evolução muito rápida, mas uma rapidez, uma velocidade estúpida, mas mais voltada, entre aspas, mais voltada para o mal, para as pessoas que não querem evoluir, eles estão permitindo, não é que não queira evoluir, mas se permitindo aí ao lado contrário. Não se permite porque a gente sabe, né? O pouco que estamos aqui estudando, o pouco de conhecimentos que temos sobre as obras de Jesus, o ensinamento de Jesus, é um processo lento. Temos que trabalhar nossas reformas, é muito lento, porque a gente não sabe as outras nossas reencarnações, o nosso passado, né? E com isso é o processo mais lento, e já voltado para um outro lado, é de uma velocidade fora de sério. Eu vou escolher aquele que é mais veloz, que vai me deixar mais confortável. Como é que eu vou querer uma coisa lenta, que eu não sei até onde chega? E hoje, se a gente for observar, a humanidade, a sociedade em si, vive se alimentando disso, dessas coisas mais velozes. As mídias invadem a mente, principalmente a mente dos jovens, daqueles que estão em formação agora, porque na minha adolescência eu via e vivia isso, meus pais, a comunidade ali, aos domingos, tinha uma denominação religiosa. Quando não se tinha o espiritismo aqui ainda no interior, ia para uma igreja, para a católica, levava os filhos a isso. E hoje a gente não vê isso. Os jovens são entregues onde o mundo que está criando, a sociedade que estão criando. E o que é que a sociedade está nos oferecendo? Praticamente nem muita coisa, nada de boa, né? Muitas coisas que levam para os caminhos extremos, os caminhos perdidos.
Hoje mesmo estávamos indo para a casa de minha mãe, zona rural daqui de Mangabeira. Aí tinha uma senhora que ela conversando, as coisas estão ruins, difícil, não sei o quê, a violência é muito grande. Eu falei, minha senhora, me desculpe, eu vou ter que entrar um pouco em sua conversa. Permita. Aí ela fez, não se preocupe, pode ficar à vontade. Eu disse, as pessoas se deixam muito levar com as coisas que o mundo oferece. Hoje, a gente observa, as coisas não estão fáceis. Não estão fáceis. O que temos que fazer? Orar a Deus dia e noite, nos entregar nas mãos de Deus, pedindo para que Deus nos sustente, nos ajude em nossa evolução. E hoje, as pessoas se alimentam de coisas ruins. Aí eu citei até, não sei se vocês conhecem, um tal de um programa de Juca, que só passa bagaceira. Só o que não presta, só o que não presta. Meio-dia, as TVs estão todas ligadas. É um momento de reflexão, um momento de você se alimentar espiritualmente e fisicamente. As pessoas estão se alimentando espiritualmente de coisas ruins. O que vai se esperar? Só de bagaceiras, de coisas ruins. Aí ela fez, eu não perco, eu deixo tudo para assistir, Juca. Aí eu disse, minha senhora, o momento que a senhora está ali assistindo aquilo, a senhora está se permitindo a viver aquilo ali com aquelas tragédias. É verdade. Aí vai essas coisas, esse movimento tão estúpido, tão veloz, sem a sociedade, sem a humanidade estar preparada. Aí vai aceitando tudo isso, principalmente os jovens, vão fazendo um acúmulo de lixos, que chega a um momento que não consegue dar conta, não consegue se equilibrar, porque são tantos lixos que tem na mente, tantas coisas ruins, acaba entrando em depressão, ansiedade e vai ao caminho extremos, como estamos vindo aí, feminicídio. As pessoas não aceitam a perda, não quer ser dono de tudo, principalmente nos casos de feminicídio, os homens, entre aspas, não aceitam perder. Quer ter, não. Ela é minha, se não for minha, não é mais de ninguém. Eu vou ter que acabar com a vida dela. Repito, a própria sociedade, enfim, estão levando as pessoas a viverem, aqueles que não querem parar para ouvir o segmento de Jesus, ouvir os ensinamentos de Jesus, seguir com firme a caminhada com Jesus, dizer, eu quero seguir Jesus, eu quero caminhar com Jesus, para que amanhã ou depois eu possa estar confortável, quando eu deixar esse plano aqui, eu possa me encontrar em outra dimensão melhor. Então, são poucos que estão deixando-se levar mais por outro lado. Só isso mesmo, para deixar os nossos irmãos a comentar também. Tá certo, irmã. Obrigada pela sua participação. Mais alguém? Então, todo mundo já entendeu a missão. Isso. Então é só agradecer ao Mestre Jesus e assim eu peço para a própria Silvana fazer a prece final da doutrinária da noite. Muita paz a todos. Que assim seja. Então vamos pensar em Jesus, porque em toda etapa do processo evolutivo que nós estamos vivendo, seja em qual for esta etapa, ali está Ele a nos apoiar, a sustentar. Ele próprio afirmou que onde Ele estaria, onde estivessem reunidos dois ou mais, Ele ali estaria, e nós estamos reunidos aqui em nome dEle, e Ele sempre tem nos amparado, sustentado. Os desafios de viver encarnado não são fáceis, são realmente desafiadores, mas nós temos sempre o amparo e a proteção deste ser que supre todas as nossas dificuldades, as nossas carências,
nos socorrendo e amparando em todos os instantes. Por tudo isso que temos recebido, Senhor Jesus, nós somos gratos pela sua presença em nossa vida, mesmo quando as lágrimas teimam em cair, mesmo quando os pés se põem a doer, os joelhos não conseguem sustentar mais o corpo, ali está o Senhor a nos amparar. Somos gratos e te pedimos que esteja conosco, que abençoe cada família aqui presente, aqueles que estão no pensamento e no coração de cada um que acompanha essa live nessa noite de quarta-feira, que o Senhor seja sempre o roteiro, o farol de nossa vida e nos ajude a entender primeiro a nós próprios, para posteriormente acessar as leis divinas que estão na nossa mente, na nossa consciência, e viver conforme elas, como foi determinado para que a evolução se consolide. O Senhor esteja conosco em todos os instantes, agora e sempre, graças a Deus.